Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que me assistem, como eu costumo falar para os meus alunos dentro desse ambiente virtual. Gostaria de começar agradecendo a todos os magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Saudação a todos vocês, em especial ao desembargador Dr. Fernando Lopes, diretor da Escola Judiciária do Piauí. Agradeço muito pela oportunidade, é uma honra estar aqui em um contexto tão nobre quanto tentar trazer um pouco de conhecimento e qualificação para esse espaço em uma época tão sensível quanto a nossa. Quero agradecer também o doutor Plauto Cardoso, tendo em vista que ele é meu amigo de longa data, com quem eu tenho o prazer e o privilégio de dividir a sala de aula. Senhores, nosso tópico será populismo penal brasileiro. Erros, acertos e ilusões do pacote anticrime sobre um ponto de vista criminológico. Senhores, de saída, quero dizer que não vou me apegar a essa explanação a nenhuma ideologia prévia. Quando eu digo populismo penal, estou me referindo a um movimento bastante particular e ligado à expansão do direito penal na era contemporânea, como muito bem explica Jesus Maria Silva Sanches, dentre outros criminalistas do nosso tempo. Justamente por isso, a minha intenção não será analisar o pacote anticrime em todas as suas medidas e nem mesmo exaurir as informações tangentes à natureza dessa legislação, mas sim rememorar com os senhores o histórico do sistema punitivo nas sociedades contemporâneas, analisando conjuntamente a evolução, ou seja, a diacronia, a transformação do pensamento criminológico da sociedade contemporânea ocidental, para compreendermos um pouco mais em qual contexto criminológico ou a quais tendências o pacote anticrime se coloca, para só então, em um segundo momento, em uma segunda parte do nosso vídeo, adjetivar o pacote anticrime analisando algumas de suas normas e modificações, a começar pelo seu nome. Mas, antes disso, me apresento a vocês, meu nome é Francisco Menezes, sou mestre em Direito Penal pela PUC Minas, especialista em Ciências Criminais e advogado inscrito na OAB em Minas Gerais e leciono tanto na graduação quanto na pós-graduação, quanto ainda em cursos de preparação para carreiras jurídicas, as disciplinas de Direito Penal, tanto a parte geral quanto especial, e a criminologia. E também, de início, já gostaria de dizer que sempre apregou pela demolição da separação quase que autoritária entre o saber jurídico e o saber criminológico. Sem dúvida, o método dessas ciências é diferente. O direito penal, entendido como ciência jurídica, como dogmática jurídica, busca estruturar em um todo racional todos os institutos e pressupostos do direito positivo para dar previsibilidade às decisões judiciais e também para ajudar não só na limitação do sistema punitivo, como também da compreensão de seu objeto. O método, portanto, é jurídico-dogmático e lógico-dedutivo, diferentemente da criminologia, que é uma ciência multidisciplinar que investiga as determinações do crime, do criminoso, da vitimologia e do controle social. A criminologia, portanto, é uma ciência empírica, ou pelo menos de método empírico, e por isso causal explicativa. Em tese, esses saberes sempre foram mantidos de forma completamente distinta, separados por uma muralha de cristal, de maneira que a política criminal, entendida como conjunto de estratégias adotada de forma coercitiva pelo poder público, sempre
supostamente buscava o substrato científico da criminologia para transformá-lo em estratégias de combate, controle e mitigação dos efeitos do crime. Entretanto, essa comunicação nem sempre se fez visível. E precisamos, em um direito penal democrático, recobrar a base científica e a investigação criminológica. Portanto, vamos começar tratando sobre a evolução do sistema penal e sua expansão, para depois observarmos a evolução do pensamento criminológico, de forma panorâmica e diacrônica, verdade. Entretanto, o meu objetivo aqui é abrir um pouco a nossa perspectiva, sugerir para todos os doutores algumas bibliografias interessantes na área para que mais pesquisa e mais investigação histórica, criminológica e jurídica possa consubstanciar os saberes de tão nobre instituição quanto o Poder Judiciário do Estado do Piauí. Senhores, vejam. O sistema punitivo, no seu momento pré-humanista, era marcado por uma tendência absolutista notória. Isso porque o sistema punitivo se prestava a resguardar o poder do próprio soberano em um contexto literalmente absolutista e, portanto, pós-feudal, e que se fundamentava em uma espécie de justnaturalismo divino. O crime era visto, em momento pré-humanitário, como a violação de um dever de obediência para com o Estado, simbolizado na pessoa do seu líder máximo. E justamente por isso, as penas costumavam ser corporais, quase sempre de mutilação ou de morte, para os mais correntes delitos que praticados no dia a dia das urbes, em um contexto de resguardo do poder ainda de uma aristocracia rural. Isso muda a partir da Revolução Liberal. Isso muda a partir dos ideais do liberalismo, da filosofia dos contratualistas, da implementação dos direitos do homem e do cidadão. No campo criminológico, o marco dessa mudança normalmente é citada como sendo o livro do Marquês de Beccaria, dos Delitos e das Penas, escrito em 1764. A partir daí, a própria ordem estatal se modifica. Primeiro que a elite aristocrática e agrícola é substituída pouco a pouco por uma elite urbana e burguesa. No sentido de que agora o Estado servia não mais para resguardar o direito de um soberano especificamente, mas para proteger as chamadas liberdades negativas, no contexto dos direitos humanos de primeira geração. Isso se intensificou com a própria Revolução Industrial, que refundou a forma como os seres humanos lidavam uns com os outros. Aliás, ensina Massimo Pavarini e até o próprio Michel Foucault. Máximo Pavarini, no seu livro História, Cárcere e Fábrica, Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, que a pena de prisão surge justamente desta virada de paradigma. Primeiro, por conta da incompatibilidade das penas corporais aos direitos humanos que agora nasciam. Segundo, por conta da necessidade de docilização dos corpos para o trabalho fabril e também do treino de um exército de mão de obra de reserva. Uma espécie de pena privativa de liberdade utilizada para recondicionar o trabalho humano. Um misto de respeito a direitos humanos e docilização dos corpos marca o nascimento da pena de prisão, que se propunha ao treinamento, portanto, de indivíduos para exercer os trabalhos típicos das fábricas. Por isso, as prisões eram feitas aos moldes das fábricas e não o contrário. Esse direito penal, que no século XIX ganha esses contornos liberais de forma um pouco mais decidida, é marcado por um sistema punitivo basicamente retrospectivo e que previa delitos comissivos de resultado. Como assim? Veja que
como o Estado, enquanto entidade jurídica, servia para proteger as chamadas liberdades negativas, as liberdades ambulatoriais, a vida, o patrimônio, a propriedade, para garantir que o ente estatal não privaria os indivíduos desses bens, e ao mesmo tempo que os outros indivíduos não privariam uns aos outros desses direitos, o sistema punitivo dentro deste paradigma só possuía marcadamente delitos comissivos e delitos de dano, não crimes de perigo. Estes só vieram muito mais tarde, com a modificação e expansão do direito penal, conforme falaremos nos próximos minutos. Um delito basicamente retrospectivo, para a aplicação de uma pena privativa de liberdade ao crime que foi praticado contra essas liberdades individuais. Veja que, na dogmática penal, a primeira teoria que fundou o conceito analítico de crime chamou-se causalismo naturalista, de von List e Belling, que no final do século XIX criou o conceito de fato típico, ilícito e culpável. A conduta para os causalistas era o movimento humano que causava o resultado no mundo exterior. Veja que a conduta é narrada como um movimento que causa o resultado, primeiro porque estamos aqui no alto da revolução científica e também da influência do positivismo filosófico, também chamado de positivismo naturalista, aquele que teve sua origem nos escritos de Auguste Comte e que basicamente queria transformar a ciência em uma religião, estabelecendo que o progresso, a ordem, o amor e o progresso deveriam ser os lemas da sociedade, e o único conhecimento que deve ser investigado é justamente o conhecimento científico, empírico, típico das ciências naturais. Segundo, porque esse era o conceito, porque perceba, o direito não precisava de nada mais do que isso, uma vez que o sistema punitivo era realmente bem pequeno, diminuto. Entretanto, no século XX, o que nós percebemos? Primeiramente, uma mudança de foco do próprio Estado. O Estado não mais era um mantenedor de liberdades negativas. Ele se transforma no Estado-providência. Isso porque passa a reconhecer determinados direitos sociais, chamados direitos humanos de segunda geração, que demandam uma prestação positiva do Estado, que agora deve prover a saúde pública, deve gerir mais ativamente as relações do trabalho e se torna mais tarde mantenedor da própria ordem econômica. Veja que o direito penal se transforma de um protetor de direitos subjetivos, porque era esse o foco anteriormente, e passa a ser um gestor de bens jurídicos. Bens jurídicos, dentro da teoria criada por Beerbaum, que permite uma abertura epistemológica dentro do campo da proteção do direito penal, que no século XX se expande juntamente com a função do Estado. Agora, se o Estado era chamado para proteger e prover todos esses direitos sociais, o direito penal, como mantenedor dos mais importantes bens jurídicos, essa sua ferida narcísica que não o abandona, também é chamado para regulamentar agora esses novos interesses. Agora, o surgimento de novos interesses acaba sendo eclipsado, por assim dizer, com a eclosão da sociedade do risco. E já estamos no final do século XX, quando o Estado-providência se retrai. Primeiro porque é um tanto quanto economicamente impossível manter todas as sociais-democracias, mesmo no paradigma europeu. Segundo, porque com a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, surgem, de certa forma, pensamentos liberais que visam e pretendem o desmantelamento do Estado. Agora, o curioso é que o direito penal não se retrai, ele se expande. Ele se expande ainda mais, porque agora é chamado para gerir os medos líquidos da contemporaneidade, o colapso econômico, o terrorismo transnacional, as armas de destruição em massa. Quem fala muito sobre isso é Jesus Maria Silva Sanches. E como isso se liga ao projeto anticrime e à realidade brasileira, nós veremos
no nosso próximo bloco.